Fala galera, mais uma vez com um conteúdo aqui para vocês, e dessa vez a gente vai tratar sobre os times que estrearão tanto na Copa Sul-Americana quanto na Copa Libertadores nesta edição de 2023. Principalmente na Copa Libertadores, já que são 8 times, 8 equipes que farão a sua estreia nessa competição e uma que fará na Copa Sul-Americana. Eu vou fazer um processo um pouco diferente, vou gravar 3 vídeos, então 3 times em cada um dos vídeos para apresentar para vocês um pouquinho deles. Bom, eu vou começar com aquele que eu considero a história mais curiosa, que é o Patronato, um time da região de Entre Rios, em Buenos Aires. É um time que tem mais de 100 anos, mas é considerado um time pequeno. Porém, na temporada passada fez aquele que é o principal feito da sua história ao conquistar a Copa da Argentina, inclusive com o alcunho de derrubando gigantes, já que eliminou River Plate e Boca Juniors nas fases de quartas de final e semifinal, respectivamente, até conquistar o título contra o Talleres na grande decisão. Apesar da conquista, o Patronato foi rebaixado na Superliga Argentina, então vai voltar para a segunda divisão argentina, ainda que dispute a Libertadores. Ele começou a disputar a primeira divisão da Argentina de maneira mais recorrente a partir de 2016, porém sempre com classificações ali na parte intermediária inferior da tabela. Mas na temporada passada conseguiu o principal feito da sua história, como eu comentei, e vai disputar a Libertadores. Vaga direta na fase de grupos devido à conquista da Copa da Argentina e fica no pote 4, já que ele não tem ranking de classificação da Conmebol, e aí vai ficar no pote 4 esperando o sorteio da fase de grupos. O segundo time que eu vou falar é o Nacional de Potosí, time com mais de 80 anos, que pelo símbolo aí, pelo escudo, vocês veem, tem bastante do River Plate. De fato, o design que criou o símbolo desta equipe era um íntia do time argentino, e não só o escudo da equipe, o uniforme também remete muito ao River Plate. É uma equipe que não tem conquistas muito relevantes, muito pelo contrário, passou mais tempo na segunda divisão do que na primeira. Não à toa tem duas conquistas da Copa Simão Bolívar, que é a segunda divisão do futebol boliviano. Diferentemente do Patronato, o Nacional de Potosí, ainda que estreie na Libertadores, já tem uma experiência, uma bagagem em torneios continentais, já que participou 6 vezes da Copa Sul-Americana, tendo vencido 5 jogos em 16 partidas e chegado até uma fase de 16avos de final na competição. A classificação do Nacional de Potosí para a Libertadores se deu com uma tabela consolidada, já que o campeonato boliviano não acabou nessa temporada, inclusive não teve declarado um campeão, porque teve um problema na região de Santa Cruz, e aí a Federação Boliviana optou por suspender a competição. Entregou sim os nomes das equipes classificadas para a Conmebol por meio dessa tabela consolidada em que eu falei, em que eles somaram as campanhas do Apertura e do Clausura. Aí o Nacional de Potosí teve a sua classificação e garantida a sua passagem para a Libertadores. Inclusive, pela campanha, o time vai estrear na primeira fase da eliminatória, enfrentando o El Nacional, equipe equatoriana, para tentar uma vaga aí sim avançar para a segunda fase eliminatória ainda da Libertadores. O terceiro e último time deste primeiro vídeo, que também faz a sua estreia na Libertadores, é o Nublense, uma equipe chilena, clube empresa que é presidido pelo Sérgio Joino, um ex-jogador argentino que inclusive jogou aqui no futebol brasileiro defendendo as cores do Palmeiras, era um atacante, e ele adquiriu 80% do clube no ano de 2022. Ano este em que o clube foi vice-campeão chileno, ficando atrás do Colo-Colo, o que lhe rendeu a vaga para a Libertadores. Eles são chamados de os Diabos Vermelhos pela cor do uniforme e passou muito mais tempo na segunda divisão do que na primeira. Então esse vice-campeonato em 2022 é a principal campanha da sua história. Antes disso, o Nublense participou de 2 edições da Copa Sul-Americana em 2008 e 2022, mas acabou eliminado na primeira fase em ambas. Mas devido ao vice-campeonato chileno, já tem vaga assegurada na fase de grupos da Libertadores, porém devido ao seu ranking somente dessas 2 participações da Copa Sul-Americana, estará no pote 4 e será um dos últimos a compor um dos grupos no sorteio. Esse primeiro vídeo é isso então, pessoal, essas 3 equipes que farão as suas estreias na Libertadores em 2023. Os próximos 2 vídeos, partes 2 e 3, terão outras 3 equipes cada, um pouco das curiosidades e como se deu as classificações delas, que eu vou trazer para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Quem não está inscrito no canal, por favor, se inscreva e permaneça aqui para receber mais conteúdos do futebol do continente americano. Até mais!